Boa noite, irmãos. Será que hoje eu vou conseguir não fazer vocês dormirem? Vamos lá, né? Vamos nos debruçar um pouquinho na palavra de Deus, já depois de termos passado um dia fazendo isso, né? Ouvindo a palavra do Senhor. E a gente tem sido tão edificados, né? A palavra vai falando conosco, o nosso coração vai sendo moldado, né? Por ela, e ela vai falando conosco de forma que a nossa visão vai sendo construída e vai sendo aperfeiçoada. Eu vou convidar vocês para abrirem lá no capítulo 11 de Hebreus. A gente vai ler um pouquinho lá. Quero falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Nós falamos hoje cedo sobre a maturidade, né? Lá no capítulo 5 e 6 de Hebreus, nós falamos sobre como, como o autor usa o exemplo de Cristo, que foi qualificado para ser o sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas a ordem de Melquisedeque. E como nessa qualificação, ele nos dá o exemplo de alguém que foi qualificado para socorrer os que são tentados. O Senhor Jesus nos mostra o exemplo de alguém que cresceu de alguma forma também em maturidade. Nós falamos sobre a necessidade de um crescimento espiritual, que a maturidade é uma necessidade, é algo que Deus espera de nós, um crescimento que, se não ocorrer, será um grande prejuízo para a nossa vida. E falamos que a maturidade é um grande prejuízo em si mesma, porque nós fomos criados, desenhados por Deus para sermos semelhantes a Cristo. Tem, né, as nossas falas aí estão passando nas mesmas trilhas, e essa é uma direção de Deus também. E se não for para ser parecido com Ele, né, se nós não estivermos sendo parecido com Ele, nós não estamos cumprindo o propósito para o qual Ele nos salvou. Tem sido falado aqui que o propósito da salvação não é simplesmente nos livrar do inferno, mas é nos conformar. Nós falamos aqui que o pecado nos desconfigurou, mas Cristo, pela sua obra, nos reconfigura. Nós perdemos a imagem de Deus, ou né, ela foi manchada pelo menos pelo pecado lá no Éden, e em Cristo nós ganhamos de novo a imagem de Cristo, a imagem dele que é formada em nós. Isso é um processo que vai acontecer durante a nossa vida, e a gente começou desde o primeiro dia falando que a visão que nós precisamos ter é de que Cristo é o lugar, o foco final, o objetivo final, mas ele está conosco, ele participa conosco, ele nos é exemplo, ele nos é aquele que nos socorre nessa jornada aqui. Nós falamos que precisamos ter uma visão clara de quem é o Senhor, e precisamos também ter uma visão clara de quem nós somos e aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos e como nós chegaremos lá no propósito. E mostramos também que aquele crente que não se apega a Cristo, crente que não foca os seus olhares na pessoa de Cristo, através da palavra de Deus, através da revelação dele na sua palavra, é um crente que não está crescendo na maturidade, na conhecimento da palavra de Deus e no fortalecimento espiritual, e ele está sem rumo, à deriva, conforme o capítulo 2 e 1 a gente viu. E a maturidade é um processo, né, que vai envolver renúncia e mortificação da nossa antiga natureza. Eu diria, e vou falar um pouco mais sobre isso nas últimas oportunidades, pelo menos na última, que a maturidade ela vai trabalhar de forma a matar ou fazer morrer a nossa velha natureza, a natureza humana caída, e isso é uma espécie de martírio. Lembra que falamos que a palavra mártir é alguém que viu algo que está disposto a morrer por aquilo que viu? E na medida que a nossa visão é ampliada, que Cristo se torna cada vez mais nítido no foco da nossa atenção, menos a nossa carne tem lugar. Falamos isso com o Alex nessa tarde. Quando nós colocamos os nossos olhos fixos na pessoa de Cristo, os apelos da carne começam a ser cada vez mais mortificados. Isso é uma espécie de martírio. E é um martírio que o Senhor espera que cada um de crente no Senhor Jesus passe por ele, fazer morrer a nossa velha natureza.
E a gente vai observar isso na vida de Moisés. Moisés foi um homem que cumpriu o propósito do Senhor durante a sua experiência aqui, com falhas, teve suas dificuldades. E eu quero convidar então para a gente ler e a gente começar a pensar como aconteceu o processo de maturidade e cumprimento do propósito de Deus na vida de Moisés. E a gente vai, quem sabe, ao olhar para a vida de Moisés, compreender também que nós temos um processo semelhante. Né? Conforme o nosso irmão tem falado também antes, é um processo que é gradativo, que é compartilhado, que eu coopero com os outros e sou, dessa forma, também cooperado, né? Recebo cooperação da parte dos irmãos. E não é um processo que muitas vezes ele tem um fim, ele vai durar toda a nossa existência. A gente vai ver que Deus trabalhou na vida de Moisés durante toda a sua vida, até que ele cumpriu aquilo que o Senhor esperava dele. Então vamos lá, Hebreus 11, o versículo 23. Vamos lembrar que o autor dos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele está usando os exemplos aqui dos heróis, né, do Antigo Testamento, para fazer com que a nossa visão esteja cada vez mais nítida daquilo que é necessário ser visto. Então ele vai falar aqui que pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Perceberam aí as diversas vezes que fala aqui que ele viu, que ele contempla, ele está com a sua visão no lugar certo. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu, olha isso aqui, isso é maturidade espiritual. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Agora, abra lá no capítulo 7 de Atos. Deixa marcado aí esse texto de Hebreus. Atos 7. Aqui é o sermão de Estevão, um sermão maravilhoso, que compensa ler e meditar nele. O sermão que precedeu a sua morte. Né? E foram as últimas palavras dele. E ele vai dizer lá no capítulo 7, o versículo 17, fala assim: como se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia, tem uma outra tradução que fala, veio-lhe ao coração a ideia, né, o pensamento de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Porém, eles não compreenderam. E eu não vou continuar porque até aqui acho que vai ser suficiente para... Não, vamos continuar até o versículo 29. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia, o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. E aí vai falar que, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte do Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. E eu vou convidar você para ir lá para Êxodo 3.
E a gente vai ver essa história contada pelo próprio Moisés, que foi quem escreveu o livro de Êxodo. Êxodo 3, Moisés vai contar da sua experiência e fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quem é aquele que é invisível que ele viu? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque ele temeu olhar para Deus. Ele temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo. Vai notando aí as palavras: ver, olhar, contemplar. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, pois desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó a tirar os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que disse, quando eu vier dos filhos de Israel, eles disser... Disse Moisés a Deus, lendo de novo: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Que o Senhor nos abençoe a pensar na sua palavra. Irmãos, a gente vai observar aqui na vida de Moisés uma visão e uma maturidade acontecendo em fases, né, progressivas na vida de Moisés. E a gente vai ver que essa ação, essa maturidade, ela passa primeiro pela força, pela mão de Moisés, até que Deus fala assim: peraí, não é por aí. Eu que vou fazer a obra em você. Não é você que vai fazer com a sua força. Moisés é um exemplo de alguém que tem a sua fé ampliada pela experiência de uma vida inteira. Então, irmãos, a maturidade que a gente precisa ter, ela vai ser construída em todas as fases da nossa vida. Nenhuma delas deve ser desprezada, nenhuma delas é desnecessária. Então, tudo que você está vivendo hoje no caminho do Senhor, falamos isso também com o Alex, lutas, dificuldades, problemas, isso são graduações que o Senhor está colocando para nós no processo de vê-lo melhor, de crescer na sua graça, no seu conhecimento, de nos tornar parecido com Ele. E é muito interessante isso, irmãos, porque Deus não age da forma como que a gente age. A gente, quando quer uma coisa, a gente quer para ontem. E a cultura dos nossos dias é a cultura do para ontem, né? Fast food, né? A gente quer comida rápida, a gente não quer esperar para fazer. E a gente, quando quer que Deus faça algo na nossa vida, a gente quer que seja para ontem. Mas Deus, não é que Deus demora, mas Deus faz no seu jeito, no seu tempo. Ele age com eficiência no preparo de Moisés e ele age independente das ações humanas ali. Porque Moisés nasce no momento em que há um decreto que todo menino que nascesse tinha que ser morto. Lançado no Nilo, né? E esses decretos humanos, essa ação humana, muitas vezes tenta impedir a ação de Deus, mas eles são incapazes, porque o próprio Isaías, no capítulo 43 e 13, fala assim: antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu,
quem impedirá? Se o Senhor agir, quem vai impedir o agir de Deus? Então, o processo de Deus pode não acontecer da forma ou no tempo que a gente acha, mas ele está agindo. E quem vai poder impedir a ação de Deus? E a gente vai ver isso na vida de Moisés. E é interessante como Deus age, irmãos. Porque Faraó emite um decreto: todos os filhos dos hebreus têm que ser lançados no Nilo, né? Mas olha como Deus faz. Ele fala assim: ah, é? Você deu esse decreto? Você vai criar para mim o libertador. Deus diz, né? Claro que ele não diz isso, mas ele age e faz dessa forma, né? Ele vai mandar matar todos os meninos. E Deus vai falar assim: vou colocar aquele que vai libertar a todos dentro da casa de Faraó, e ele vai criar esse menino para mim. Sabe? Você quer matar o menino? Então você vai criar ele para mim. Olha como Deus age de uma forma que a gente nem muitas vezes compreende. E então, no tempo dele, Deus vai construir agora essa maturidade de Moisés. A gente pode dizer que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 fases, nas quais assim, o seu preparo vai ganhando níveis cada vez mais elevados, começando com uma fase que é a fase inicial, a fase de ação dos seus pais na sua vida, e depois vai haver outras 2 fases nas quais Deus vai cumprir nele o seu propósito. Então, a primeira fase que eu queria pensar aqui, a fase que Moisés é preparado pelos seus pais. E é muito interessante a gente pensar que foi uma fase muito rica da parte para a vida de Moisés, porque ela foi determinante para todas as outras fases seguintes. Sem essa fase inicial, Moisés não teria sido o que foi. O cenário aqui, como a gente disse, é completamente desfavorável. Se a gente fosse olhar, seria um momento em que os filhos de Israel deveriam falar assim: vamos parar de ter filhos por um tempo, até passar o decreto, porque, né, não tem lógica ter filhos para serem mortos. Então, se eles fossem olhar o cenário, diante de um decreto que foca a morte dos recém-nascidos, né, eles não deveriam ter nem pensado em ter filhos. Parece com os nossos dias, não é? Parece que nos nossos dias também, de certa forma, há uma ação, uma mente maligna dizendo assim: ah, não é bom ter filho não, esse mundo está muito difícil. Sabe, criar filho para quê? A gente tem falado sobre isso, né? Como o vento desse mundo sopra mostrando que essa realidade tão triste. Mas Arão e Joquebede, que são os pais de Moisés, nessa fase, eles são para nós um grande exemplo de pais que não temeram o decreto do rei e, pela fé, tiveram os seus filhos. Não deixaram de constituir a sua família, falaram assim: o Senhor vai agir. Os filhos são herança do Senhor, né? E ele não temeu ter os seus filhos, nem as consequências, mesmo que mate. Mas vai ser para a glória de Deus também. E eles não temeram também gerar filhos e preparar esses filhos para que os seus filhos glorificassem a Deus. E eu queria pensar um pouquinho nessa primeira fase aqui, na fé desse casal, que é tal que eles veem também, de alguma forma, o invisível, através do nascimento de um filho. Né? Eles creem que Deus pode cumprir um propósito especial através desse filho. Eles não eram da tribo de Judá. Qual tribo que eles eram? A tribo de Levi. Então, não havia previsão do Messias sair da tribo de Levi. Porque havia na concepção da mente dos judeus que o Messias viria e cada mãe da tribo de Judá fala assim: eu posso ser a mãe do Messias. Então, não deixavam de ter filhos porque podia ser. Mesmo sabendo, olha, meu filho não vai ser o Messias. Mas Deus pode usá-lo de forma que ele seja parecido com o Messias. E Moisés é um exemplo de Cristo no Antigo Testamento. Moisés não foi o Messias, mas ele preparou o caminho do povo do Messias. Ele foi um homem que libertou o povo ali de Israel. Então, a fé desse casal se vê nesse momento. Mesmo eles não sendo da tribo do Messias, eles criam que o seu filho tinha uma parte importante no propósito de Deus, do Messias vir, de surgir. E quando a gente pensa, irmãos, na educação de Moisés, a gente vê algo impressionante, né? Que seus pais tiveram muito, mas muito pouco tempo para imprimir nos seus corações a visão dos valores eternos. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não fala quanto tempo que Moisés ficou sob os cuidados da sua mãe, mas Deus foi tão maravilhoso nesse projeto que
Quando Moisés já não podia mais ser escondido, ele foi levado para o rio ali para ser colocado ali, e Miriam ficou acompanhando ali aquele cestinho, até que a filha de Faraó recolhe, e ela fala: Você não quer que eu arrume uma ama das hebreias para cuidar desse menino? Ah, claro, boa ideia. Pode ser. Aí traz a mãe dele. E provavelmente a mãe de Moisés foi para o palácio do rei criar o seu filho lá. E aí fala que ela criou ele até que ele desmamou. Eu imagino Moisés, meninão grandão, mamando ainda. Porque ela fala: Não, filho, continua mamando mais um pouquinho. Que quanto mais tempo ela tivesse com ele, mais tempo ela teria para imprimir nele valores eternos. Então, a gente não sabe quanto tempo, mas o que a gente sabe é que essa mulher foi. Essa mulher não, né? Essa mãe. É uma mulher também, mas é uma mãe, mais do que uma mulher, é uma mãe. Ela criou esse filho de forma que, quando ele ficou grande, nós já lemos aqui, ele sabia o que ele queria na sua vida, ele já tinha a visão correta, né? Assim, a visão que mais tarde se vê em Moisés é fruto dessa visão inicialmente implantada pelos seus pais. Seus pais foram extremamente importantes e responsáveis para que Moisés tivesse a visão que ele teve mais tarde. E aqui tem um exemplo que eu quero trazer para nós todos aqui. Há muitos jovens, a grande maioria, mas vocês um dia serão pais ou mães, e há muitas mães aqui, há muitas famílias já constituídas aqui. A missão que nós temos de fazer com que os nossos filhos tenham a visão correta, a cosmovisão bíblica, a visão de mundo vista pelos olhos das Escrituras. É uma grande responsabilidade, e é justamente isso que tem faltado nos nossos dias. A gente tem visto um alto índice, né, um percentual muito grande de jovens que chegam no ambiente acadêmico, que têm perdido a sua fé, mas na verdade eles não perdem a fé nesse ambiente. Eles chegam nesse ambiente já sem fé, eles não tiveram uma Joquebede dentro de casa para fazer com que eles tenham uma visão a ponto de chegarem lá e falar assim: eu não quero isso aqui. Você acha que foi fácil para Moisés? Você acha que foi fácil Moisés ter se preparado durante 40 anos, poderoso em palavras e obras? Um homem inteligente, conhecedor da cultura dos egípcios, um homem assim que Moisés foi tudo isso, mas ele não se contaminou porque ele tinha já impresso no seu coração uma visão que os seus pais colocaram, né? O que ocorre quando um jovem se desvia da fé é que ele sai de casa sem uma base firme da sua fé. E nós precisamos, como pais, investir nisso. É a nossa missão. É a nossa missão. E é interessante que a firmeza que Moisés tem é fruto dessa visão que os seus pais colocam. A gente leu lá em Hebreus 11, 27 que ele tinha a visão daquele que é invisível. Seus pais já tinham colocado isso no seu coração. Com quem que Moisés aprendeu isso? De quem que Moisés ouviu falar de um Deus que não tem uma imagem para ser adorado? Um Deus que é invisível, mas que é real. Um Deus que se manifesta com grande poder. Quem ensinou isso para ele? Foram seus pais. Seus pais colocaram esses valores no seu coração, né? E foi esse ensino, né, que quando ele chega na fase adulta, o leva a tomar a decisão certa, na hora que ele precisou escolher ou o seu Deus, ou você continua aqui. Ele falou assim: não, nem precisa de apresentar a opção, eu já escolhi. Eu já sei qual a escolha que eu tenho que fazer, eu já fiz. Ele aprendeu isso com seus pais, né? Que os seus pais o fizeram ver Cristo. O Messias prometido já estava no coração dos seus pais, né? Convencendo de que aquilo que os seus pais já viam era muito maior do que as riquezas e os tesouros do Egito. Eu queria falar um pouquinho aqui para as mães, que vocês pensem no que eu vou falar. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, ele disse algo assim: as mães que embalam o berço governam o mundo. Sabe por quê? Porque mães são aquelas que ensinam, que educam, que colocam, incutem valores nos seus filhos, e fazem com que os seus filhos sejam o que eles devem ser. Há uma história que eu não meio apócrifa, não sei se é verdade, que a mãe de Albert Einstein, né, não sei se essa é a verdade, mas o fato é que o seu filho não tinha capacidade para ficar na escola e alguém disse: olha, seu filho é incapaz de aprender. Leva ele para casa e cuida dele lá, porque não tem condição dele ficar na escola. E mandaram um bilhete
E ela guardou esse bilhete e falou: filho, Thomas Edison, obrigado. Aí, tá vendo? E aí, quando chegou em casa, essa mãe disse assim: filho, você é muito bom. Você é muito bom. Bom demais. A escola é muito fraca para você. Eu vou te ensinar aqui dentro da sua casa. Sabe? E você vai ser, etc e tal. O Thomas Edison foi quem vocês sabem que foi. Anos depois, eu não sei direito quem ele é não, mas o fato é que eu sei, eu tô brincando. Só para chamar a atenção de você. Mas o fato é que anos depois a sua mãe já tinha morrido e certa vez Thomas Alva Edison, eu sei o nome dele, abre um livro, sabe? Ele abre um livro e vê a carta que a escola deu, dizendo que ele era incapaz, que ele é uma pessoa que não tinha condição de aprender nada. Só que aquela mãe escondeu aquilo dele, não falou aquilo e trabalhou o contrário. Falou: não, cara, você é bom, você é tudo, você pode ir que você vai. Olha o poder que há nas mãos de uma mãe e ninguém mais influencia do que uma mãe de oração, que é comprometida com a palavra de Deus, sabe, que vive e que transforma a sua vida e o conteúdo das Escrituras, né, como um elemento pedagógico mais importante, que ensina os seus filhos não é o ABCD, mas o obedecer a palavra de Deus, fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? E não apenas informa os seus filhos, mas transforma o coração dos seus filhos. Eu li um livro que fala que se o mundo do século, eu não sei agora quem me ajuda aí, o Anderson, John Wesley foi do século 19, 18? Bom, o importante é que se o mundo da época de John Wesley conheceu o avivamento, deveu-se à mãe de John Wesley, porque ela era uma mulher piedosa que criou uma família enorme, coisa de 10, 12 filhos, todos missionários, servos do Senhor. Então, as mães têm nas suas mãos o mais precioso material, que são almas, são mentes, que ela pode influenciar para uma vida inteira. E aqui eu não posso deixar de falar da minha mãe. Aquela que criou a sua família, sabe, com temor, com reverência. E quantas não foram as vezes que ela estava do lado da nossa cama orando e falando assim: vocês vão para o trabalho, vocês vão para a escola, você acha que eu esqueço de vocês? Eu estou aqui orando para que Deus tenha misericórdia e salve vocês. Quando vocês vão para a casa de oração, vocês não estão indo para o céu, vocês estão indo para o inferno, porque vocês ainda não se converteram a Cristo. Vocês precisam de Cristo. E a nossa mãe nos levou todos a Cristo. Uma experiência de fé, uma mulher que, para mim, é uma gigante da fé também, uma herói da fé. Ela está descansando no Senhor e vai receber os seus galardões. Então, mães, né, vocês não têm opção. Né? Vocês precisam e vão criar seus filhos para que eles tenham a visão correta. Né? Mas, certamente, não tinha apenas uma mãe. Sabe? A mãe tem essa missão, digamos, essa oportunidade mais íntima, porque ela está mais diretamente ligada com seus filhos, mas nessa casa também tinha um pai. Aham. Né? O homem é o líder do lar. O homem é quem governa a casa, sabe? E numa casa onde ninguém governa, qualquer um faz o que quer. Por isso que a palavra de Deus estabeleceu essa função de liderança masculina, não só na igreja, mas não só na família, mas na igreja também. Ensino, autoridade, responsabilidade do homem, né? E eu quero dizer para os pais também: vocês não têm opção, né? Liderem e cuidem do seu lar contra o inimigo, protejam, como Arão protegeu o seu lar, o quanto ele pôde, para que aquele filho não fosse morto. Interessante isso, a visão, a mãe tem poder de influenciar essa visão e o homem tem essa função de proteger, de estabelecer e fazer com que essa visão realmente aconteça. E ele vive na mesma visão e a sua vida fortalece a visão que é implantada dentro de casa. Esse casal é um casal excepcional, merece respeito e consideração por aquilo que eles fizeram. E é interessante também que essa é uma visão, ou seja, a visão espiritual, a visão da obra de Deus, do reino de Deus, não é uma visão imposta. Os pais, de certa forma, ensinam aquilo, mas nós não impomos aos nossos filhos. Você tem que pensar como eu. Né? Ela é uma visão construída. Porque é construída na base do exemplo, daquilo que eu, como pai, e a minha esposa, como mãe, vivem à luz daquilo que nós compreendemos na palavra de Deus. E ela é como um exemplo que arrasta os filhos a verem aquilo que nós também estamos vendo.
Então, se Moisés viu aquele que é invisível, seus pais já tinham visto isso antes. Seus pais já tinham tido uma experiência com Deus invisível de alguma forma. Eles tinham intimidade com ele, né? E eles foram construindo até um ponto em que Moisés fala assim: a visão era dos meus pais, mas agora é minha também. Meus pais me ensinaram a respeito disso, mas agora eu vejo e falo assim: é minha também, eu quero, eu comprei essa ideia e eu não vou largar isso aqui. É uma visão minha também, né? E o valor está em que os nossos filhos reconheçam também por si só que aquilo que nós falamos é verdade. Não é algo imposto. Nós ensinamos num primeiro momento e depois eles vão analisar. Não, pera, mas não é que meu pai tem razão? Essa foi a fase inicial da vida de Moisés, né? E aí Moisés vai para o Egito. Primeira fase, que começa agora de uma forma diferente, ele vai para um lugar, agora ele vai para a vida real, ou seja, ele é filho da filha de Faraó. Os pais postergaram o máximo que podia. E essa fase inicial vai do seu nascimento até os seus 40 anos. E começa quando Moisés sai de casa e ele vai ser, ao ser desmamado, vai para o palácio real. Depois de ele ter recebido a visão dos seus pais, agora ele se lança no meio da cultura do Egito, né? Certamente, Moisés foi sendo construído, né, nessa cultura, foi sendo ensinado e quem sabe no passar do tempo não lhe vem ao coração, fala assim: puxa vida, que privilégio que eu tenho, né? Como é que sabe o orgulho, a autoconfiança não tenha subido ao seu coração dizendo assim: eu sou o cara. Você já pensou? Meus compatriotas aí, os meus contemporâneos, todos foram lançados no Nilo e eu me salvei, me dei muito bem, vim parar aqui no meio do palácio. Sou filho da filha de Faraó, né? Mas talvez ele pense assim: poxa, meus pais foram muito legais, né? Cara, tiveram uma sacada genial. Me colocar lá no lugar onde eles todo dia via a filha do Faraó tá banhando ali, ela tá tomando banho. Vou colocar lá. Então, meus pais tiveram uma sacada tremenda, me livraram da morte. E eles me criaram esse tempo todo, eu me tornei filho da filha de Faraó. Estou morando no melhor lugar do mundo. Eu estudo na melhor faculdade do mundo. Sabe, eu estou sendo ensinado para ser um engenheiro. Quem sabe ele não foi um dos engenheiros daquelas pirâmides lá? Não sei, quem sabe. Ele era um varão poderoso em palavras e obras. Um homem que certamente contribuiu significativamente para a arquitetura e para a construção civil e etc. lá no Egito, né? E ele fala assim: olha, eu estou estudando no melhor lugar, vou ter o melhor emprego, o melhor salário, é uma baita sorte, né? 40 anos num lugar assim, você imagina, 40 anos estudando, trabalhando, aprendendo, tendo acesso a toda a ciência, a tecnologia da época. O próprio Estevão fala que ele se tornou um varão poderoso. Ele era alguém que tinha influência no lugar onde ele estava, poderoso em palavra e obra. Ele era bom em humanas e era bom em exatas. O cara era bom de matemática, era bom de física, de química, e assim por diante. Filosofia, teologia e assim por diante. Ele era uma pessoa muito preparada. E Atos 7, 22, quando a gente leu lá, a gente vê um homem humanamente preparado para ser o libertador do seu povo. Ele tinha a visão certa, ele foi para o lugar certo, na hora certa, do jeito certo, com tudo conspirando, digamos assim, para que ele dê tudo certo. Ele aprende tudo, ele é um cara poderoso em palavras e obras, ele está no lugar certo e ele fala: agora é a minha hora de agir. Se Deus quer que eu seja o libertador, então eu estou preparado. Tudo aconteceu na minha vida e agora só eu tenho que botar a mão na massa e fazer. Agora ele está com 40 anos. E Estevão cita que veio uma ideia no seu coração. Parece que a idade pesou, né? Ele falou assim: pai, estou com 40 anos. Deus falou que eu vou ser o libertador. Olha tudo que aconteceu na minha vida. Se eu não agir agora, daqui a pouco vai passar o tempo. Então eu tenho que botar a coisa para funcionar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Parece que veio ao seu coração. E ele lembra da visão dos seus pais. Lembra daquilo que os seus pais lhe disseram: você vai ser o libertador. Deus vai agir através de você. E isso veio ao coração, veio essa ideia. Ele fala assim: o que eu tenho que fazer então com o propósito de Deus? O propósito que Deus tem comigo. Ele tinha consciência disso. Quem será que colocou essa ideia no seu coração? Veio-lhe ao coração uma ideia. É hora de eu agir. Já estou preparado. Fiz a melhor faculdade, estou
Assim, não tem ninguém melhor do que eu para fazer o que é preciso ser feito. Não sei, não quero especular e não quero julgar o coração de Moisés, mas quem sabe não foi seu orgulho, mediante o preparo que ele recebeu junto dos seus pais, né, que imprimiram essa visão desde a infância, ou será que Deus também estava por trás dessas coisas? Né, trabalhando, tocando no seu coração para que o seu foco fosse ajustado para o lugar certo. Pode ser que sejam as duas coisas. Né? Nesse momento, o fato é que Moisés começa a agir do seu jeito. Eu vou dar o meu jeito, na sua visão. Né? E ele diz: se ninguém fizer nada, quem vai fazer? Se eu não fizer nada, ninguém vai fazer. E aí Israel vai ficar mais 500 anos aqui no Egito. Né? E talvez ele pense, nem que seja na base da força, da violência. Eu vou resolver esse negócio aqui. Porque quando ele diz lá, fala assim, ele achou que seria por suas mãos que Deus iria libertar o povo. Nós lemos isso aqui. E qual foi o resultado dessa primeira ação de Moisés na tentativa de ser o libertador? Qual? Ele parte para a ignorância, como diz o outro lá, e vê um egípcio lá e mata o egípcio e esconde na areia. Fala, não, opa, primeiro round está conseguido, já matei um egípcio, já comecei a libertar o povo, vou dar jeito aqui, né? Vingança, e ele comete o assassinato. Moisés se tornou um assassino. Já pensou nisso? Matou um homem. E esse é o resultado de sua ação mediante a sua visão pessoal. O que que diz lá em Atos que a gente leu? Ele cuidava, ele achava que os seus irmãos entenderiam que Deus os livraria pela força da sua mão. Lá em Atos 7:25 fala assim, mas eles não entenderam isso. Sabe, como a gente viu lá na segunda palestra que a gente teve aqui, o que que uma visão errada a respeito de nós mesmos faz? E do propósito de Deus, né? Um entendimento errado leva a uma crença errada, que leva a um destino errado. Moisés tem a visão? Tem, imprimida nos seus pais? Tem, mas nesse momento ele está confiando em si. Então, a primeira fase no crescimento da sua maturidade é que Deus não usa necessariamente aquilo que a gente acha. A obra é dele. Tudo que aconteceu na vida de Moisés foi algo que aconteceu, não foi pela sagacidade dos seus pais. Ação de Deus. Deus está preparando, Deus está construindo tudo. Ele vai usar os recursos que Moisés conquistou lá no Egito? Pode usar, mas não é por esses recursos. A obra é de Deus, não é pela minha mão, é pela mão dele. Né? O que acontece então? Uma visão errada a respeito de si mesmo, uma crença errada, levou Moisés a uma decisão errada. E o que acontece com Moisés? Ele tem que fugir do Egito. Fugir do Egito. Porque quando ele toma essa atitude, ele é descoberto, alguém descobriu, alguém viu que ele matou o egípcio, e ele agora ficou com medo. Né? Medo da ira do rei. Interessante que ele vai para onde? Qual o lugar que Moisés vai? Hã? Deserto. Mas qual é o nome da cidade? Midian. O significado da palavra Midian é conflito. Achei interessante isso. Agora há um conflito no seu coração. Mas eu fui chamado para fazer isso. Sabe, eu sou o libertador. E eu comecei a fazer, deu tudo errado. O que eu estou fazendo agora no meio do deserto? Né? Mas talvez o maior conflito que agora ele tem seja realmente ele tentar conviver nesses dois mundos, duas visões distintas. Né? Uma que ele recebeu em casa e a outra que ele recebeu no Egito. Talvez ele tentou conciliar as duas coisas. Eu tenho a visão, Deus vai me usar. E Deus vai me usar pela minha sabedoria que eu conquistei no Egito. E ele agiu e deu com os burros na água, como a gente costuma dizer. E muitas vezes a gente é assim também. Né? A gente acha que com a nossa força, com o nosso conhecimento, Deus vai nos usar de qualquer maneira, mas quantas vezes a gente está como dividido? A gente tenta ser pleno lá no mundo e ter plenitude nas coisas de Deus, mas o que pode ocorrer é conflito, em especial quando a gente é novo, né? Quem quiser ser pleno em dois mundos, não será pleno em lugar nenhum. Então, na construção da sua visão correta, agora ele está numa terra estranha, com sentimentos confusos, culpa por ter matado alguém, derrota, desânimo, depois de 40 anos se preparando para aquele momento que deu tudo errado e tudo isso não serviu para nada.
Quem sabe Moisés não está perguntando assim, e a faculdade que eu fiz? E as obras que eu projetei e supervisionei a execução? Será que foi tudo em vão? Tudo isso para acabar como empregado do sogro, pensa bem. Em terra estranha, no meio do mato, cuidando de ovelhas. Então, quem sabe Moisés, ele vai dizer assim, eu estou acabado. Né? Meus planos deram tudo errado, acho que meus pais não tinham a visão certa, e talvez ele entre no processo daquilo que nós falamos de pensar menos de nós mesmos, menos de si mesmo. É algo que não convém. Nessa etapa, quem sabe, ele certamente entra num processo assim, mas eu não sou aquilo, né, que Deus falou que eu seria, de fato não dá, eu sou um gafanhoto, né? Não vou conseguir fazer. Olha o que aconteceu. A minha primeira tentativa deu tudo errado, né? Mas por que isso? Porque ele ainda não tem a visão correta de quem ele é em Deus e de quem Deus vai ser nele para fazer a obra dele. Interessante que toda vez que aparece um deserto, é um lugar onde o Senhor está tratando conosco, nos fazendo ver o destino correto, e não é por acaso que é 40 anos. Havia um irmão lá na igreja que sempre falava, 40 fala de provação. Eles gostavam muito de citar esse exemplo, e de fato, o número 40 das Escrituras é um número que indica um momento em que Deus está nos provando, está nos testando. E Moisés agora está com 40 anos sendo forjado no deserto, né? E o deserto é o lugar ideal para equilibrar aquilo que a gente pensa a nosso respeito. O deserto nos joga realmente no lugar lá embaixo. Olha, não pense mais a respeito de si. Né? E nessa segunda fase, Moisés vai aprender que ele não é nada. Na primeira fase, Moisés aprendeu que ele era tudo. Eu tenho a visão, eu tenho o preparo, eu sou tudo. Mas Moisés agora está na segunda fase da sua vida, no deserto, pensando menos de si, e ao contrário do que pareça, ele está agora pronto para receber a visão correta, que vai mudar definitivamente os rumos da sua vida. Ele está com 80 anos agora. Então, a primeira fase foi até os 40, ele passa 40 anos no deserto. 40 anos ali cuidando de ovelhas, e ele passa essa fase a aprender que é a fase decisiva, que vai mudar o seu rumo, vai mudar a sua visão, e é a fase que vai fazer a virada de chave que o nosso irmão falou ali na sua vida. Ele agora recebe a visão correta. O que faz Moisés mudar a sua visão? O que faz o Moisés mudar a sua visão? Quando ele está lá no meio do deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, ele vê uma sarça ardente. Uma sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. O que acontece? Que aparece ali não é é o anjo do Senhor. Ele aparece ali. Sabe, é o que costumamos dizer de uma teofania, né? Uma aparição do Cristo pré-encarnado. Com isso, a sua visão muda. Antes, ele olhava para o poder das suas mãos para libertar o povo. Agora, ele se vira para olhar aquela maravilha, porque a sarça ardia, mas não se queimava. E ainda ele está dizendo consigo mesmo, ele está conversando consigo assim: eu vou ver o que está acontecendo. Mas quando ele vira, ele vê o próprio Senhor. Sabe? E depois ele esconde o rosto porque ele temeu olhar para o Senhor. Né? E o Senhor chama Moisés, e ele fala, eis-me aqui. E quando o Senhor, quando ele olha para o Senhor, Moisés vê claramente quem ele é. A visão correta. Quem que ele é? Ele é um servo. Ele é um servo. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. O que o Senhor diz para ele? Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Irmão, isso é interessante, porque tirar os sapatos dos pés era uma atitude que o escravo deveria fazer. O escravo andava descalço, era um sinal de respeito para alguém que era superior, né? E aí, nessa atitude, tira o sapato dos teus pés, porque você não sabe com quem você está falando. Ou você sabe com quem você está falando? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O Deus da sua família, o Deus que você ouviu na sua infância, o Deus que o seu pai falou. E qual é a reação de Moisés agora? Medo. Medo de olhar para o Senhor, né? A sua visão agora foi transformada, a sua mente, o seu coração agora está alinhado, né? Ele está às portas da fase mais importante da sua vida, quando agora ele vai aprender que Deus é tudo.
A primeira fase, ele aprende que ele é tudo. Na segunda, ele chega a uma conclusão de que ele não é nada. E agora ele está com a visão certa. Deus é tudo. Eu só vou cumprir o propósito de Deus na minha vida se Ele agir em mim, né? E ele, na primeira fase, ele desce do palácio para ver como estavam seus irmãos, pensando que ele era tudo e ele iria resolver com as suas próprias mãos. Mas agora Deus fala assim: Moisés, eu vi o que está acontecendo com o seu povo. Eu vi a aflição deles. Eu ouvi o clamor. Eu desci para livrar. Eu é que vou dar jeito. Não é só a mão. Eu é que vou dar jeito. Né? Interessante que o Deus que vê muda o que Moisés vê. Agora ele tem a sua carreira mudada, a sua visão mudada pela fé. O próprio Cristo lhe aparece ali no Monte Sinai. No Monte, na verdade, não é o Monte Sinai, é Horebe. O próprio Cristo lhe aparece. E o que Moisés vê quando vê a Cristo? Lá em Hebreus fala que ele viu o galardão. Ele viu aquele que é invisível. Ele viu com os olhos da fé aquilo que é eterno. Né? Ele vê que o Egito não oferece nada para ele em comparação com aquilo que Cristo lhe oferece. E a sua visão é acertada. Né? Ele passa de olhar para si mesmo, né? Para as suas próprias mãos, mas ele vai ver o Deus eterno, daquela coragem humana desastrada, vingativa. Agora ele vai para o medo da frustração. E do medo da frustração, do medo do tamanho do Deus que aparece a ele em relação a ele mesmo, ele passa também ao temor. Né? Medo é uma coisa, né? Temor do Senhor é uma reverência, um respeito, um reconhecimento de quem ele é. E agora, Moisés fugiu do Egito com medo de Faraó. Agora, com a visão certa, Moisés não tem medo da ira de Faraó. Nós lemos isso em Hebreus 11, que ele não teve medo da ira de Faraó e enfrentou tudo. Por quê? Ele viu aquele que é invisível. E Moisés, então, aprende nessa terceira fase, eu vou encerrar, que Deus é tudo na nossa vida. Né? E algumas lições rápidas aqui. Deus vai tratar-nos em cada fase da nossa vida. E o progresso rumo à maturidade vai ser proporcional ao quanto entendemos ou ao quanto permitirmos o Senhor agir em nós. E entendermos que não é a nossa força que vai nos fazer chegar lá, é a ação dele em nós. Sabe? Se talvez nós, quando jovens, achamos que somos tudo. E aí acontece um momento, como o de Moisés, que a gente passa a achar que a gente não é nada. Mas aí chega um momento certo que Deus vai falar assim: não, você é tudo em Deus. Porque eu sou tudo em você. Então a visão correta de que nós somos em Deus é que vai nos fazer crescer e amadurecer. A visão dos nossos pais no início nos dá, dos nossos pais, melhor dizendo, dá início a esse tratamento de Deus. Na conversão, a gente é salvo, depois recebe valores e a gente vê pela prática deles aquilo que Deus está fazendo em nós. Né? E a gente precisa ter ciência de que a gente vai passar por problemas dessa primeira fase, na dependência dos pais. A gente vai achar assim, mas os meus pais não sabem de nada, os meus pais estão me impondo uma situação, mas talvez pelo orgulho, o nosso coração ainda não tratado, mas depois a gente vai falar assim: não é que eles têm razão? Eles estão certos, porque Deus é tudo, né? E Moisés, então, foi sendo construído, e a gente sabe que nessa terceira e última fase da sua vida, Moisés foi capacitado por Deus, e durante 40 anos, que é a fase final da sua vida, ele estava plenamente capacitado para conduzir o povo de Israel de volta à terra. E ele fez até próximo à travessia do Jordão. Por 40 anos, ele foi o condutor do povo. A palavra de Deus disse que não havia ninguém mais manso nessa terra do que Moisés. Um homem que na hora da raiva passou a mão não sei em que, num pedaço de pau, quem sabe, e matou um egípcio. Agora ele é o homem mais manso. Né? Um homem que depois, mais tarde, o próprio sogro fala: Moisés, você não vai dar conta dessa tarefa, você não vai conseguir conduzir esse povo, separa aí uma pessoa para te auxiliar. E ele foi aquele homem que conduziu o povo do Senhor no temor de Deus, e não era pouca gente. Estima-se mais de 2 milhões de pessoas vagando num deserto sob a liderança de um homem só, conduzindo aquele povo rebelde, contumaz, pescoço duro, durante 40 anos. E ele foi fiel
durante 40 anos, levando esse povo até o momento em que Deus fala assim: agora pode vir para cá, e o outro vai levar esse povo para além do Jordão. Então, irmãos, a visão que eu queria que vocês trouxessem, que vocês tivessem, é que Deus trabalha em cada fase da nossa vida. Há muitos jovens aqui que talvez nessa primeira fase está sob a visão dos seus pais, né? Mas vai haver um momento que você vai sair de debaixo das asas dos seus pais. Mas tome cuidado para não achar que você é tudo, achar que os seus pais não são nada. E você vai se decepcionar, vai entrar em Midian, em conflito. E eu espero que você não passe por Midian. Ou se passar, que aprenda a lição como Moisés, que Deus é tudo em nós. E que você cresça no processo de maturidade, de crescimento espiritual, e tenha a visão correta. Deus quer que nós prossigamos, cresçamos cada vez mais e nos tornemos parecidos com Ele. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe na compreensão e na prática da sua palavra. Amém.